Boa noite, irmãos. Vamos então prosseguir o nosso estudo da Epístola aos Romanos, com a ajuda do Ministério Escrito do irmão Bruce Anstey. E vamos prosseguir nesse tópico, ressurreição, o selo da aprovação de Deus, da obra consumada de Cristo. E a referência bíblica desse tópico é o verso 24 e 25, que a gente pode estar lendo antes de iniciarmos o texto. Algum irmão deseja ler? É do 23 ao 25. Romanos 4, 23 a 25, Michel. Isso. Ora, não só por causa dele está escrito que lhe fosse tomado em conta, mas também por nós, a quem será tomado em conta os que cremos naquele que dos mortos ressuscitou a Jesus, nosso Senhor, o qual por nossos pecados foi entregue e ressuscitou para a nossa justificação. Obrigado, irmão. Para a gente recapitular, pois o assunto do capítulo 4 foi comentado na reunião anterior, na terça anterior, inclusive para os irmãos que por acaso não viram a reunião ou até quiserem reassistir, está lá no canal do Só Vale Se For Verdade. Tem até uma playlist lá do estudo de Romanos, desde o início, quando começamos, né, as gravações desse assunto. Então, o texto do Bruce, ele vai pegar essa referência aí ao qual o irmão Wesley leu, do 23 ao 25. Ele fala o seguinte: no capítulo 3, Paulo se concentrou no crer naquilo que ocorreu na cruz. Mas agora, na parte final do capítulo 4, ele enfatiza o crer no que Deus fez no sepulcro, ressuscitando o Senhor Jesus dentre os mortos. A ressurreição é o ponto culminante do Evangelho. É a aceitação e a aprovação de Deus da obra consumada de Cristo. Seu selo de aprovação, ou amém, ao que Cristo realizou na cruz. A referência é 1 Pedro, capítulo 1, verso 21. Que diz: E por ele credes em Deus, que o ressuscitou dos mortos, e lhe deu glória, para que a vossa fé e esperança estivessem em Deus. Deus não estava apenas satisfeito com a obra de Cristo, ele foi glorificado no que Cristo fez na cruz. Entender e crer neste fato estabelece a base para uma sólida segurança na alma do crente. Assim, a certeza de nossa justificação envolve não apenas crer no Senhor Jesus, como é dito no capítulo 3, verso 26 de Romanos, mas também crer no testemunho de Deus sobre a obra consumada de Cristo, que é o assunto que a gente leu no começo da reunião, do verso 24 e 25. E aqui há uns versos. Todo esse trabalho abençoado está feito. Deus está satisfeito com seu Filho. Ele o ressuscitou dentre os mortos, colocou-o sobre tudo como cabeça. Tem um, tem um, uns versículos, acho que no Evangelho de João, que o Senhor Jesus fala, se você puder achar aí, Michel, ele fala assim, que o Pai deu poder a ele de dar vida, também como de tomá-la de volta. Eu não me lembro qual é o capítulo, é no Evangelho de João,
E se você conseguir achar aí, seria bom. João 10:18. Pronto. João 10:18. Ninguém, João 17:18, né, para pegar mais o contexto aí. Por isso o Pai me ama, porque dou a minha vida para tornar a tomá-la. Ninguém me tira de mim, mas eu de mim mesmo a dou. Tenho poder para dar e poder para tornar a tomá-la. Esse mandamento eu recebi de meu Pai. Então, nesse versículo, a gente vê, né, que o Senhor Jesus, ele tinha, assim como ele deu a vida dele, a gente sabe que o Senhor Jesus, na cruz, ele deu a vida, e claro que isso não muda a perspectiva de que os homens ali mataram o Senhor Jesus, crucificaram ele, mas na perspectiva ali do sacrifício ali, o Senhor Jesus entregou sua vida ali. E que é isso que ele fala aí, né? Tem poder para dar. E depois, mas só que esse poder que o pai deu a ele também para tornar, tomá-la, ele não usou desse poder. E aí remete àquilo que está falando lá em Romanos, né? Porque ele fez um sacrifício, né? Por nós, vamos dizer, né? Foi feito sacrifício por nós, porque ele morreu em nosso lugar, levando os nossos pecados. E a gente sabe que, em primeiro lugar, esse sacrifício é para glorificar Deus, tendo em vista a glória do Pai, a justiça do Pai, o amor do Pai, e depois por nós, né, para nos salvar. Mas depois, para tornar a tomá-la, ele não fez isso, né? Ele esperou ali que o Pai assim o ressuscitasse. Quem ressuscitou ao Senhor Jesus foi o Pai. É o que está falando lá em Romanos, mostrando assim que Deus assim aceitou essa oferta, né, que o Senhor Jesus fez, esse sacrifício, e para nós assim mostrando inequivocamente que aquilo que o Senhor Jesus fez nos salvou, né, porque foi aceitável diante do Pai, o Pai o recebeu, aquele sacrifício, e recebeu ao Senhor Jesus Cristo, ressuscitando. Então, podemos hoje estar diante de Deus sem nenhum temor, um temor no sentido de que vamos ser condenados ou vamos ser lançados, né, no lago de fogo, se estivermos diante de Deus, porque o Senhor Jesus, ele tornou, né, esse acesso, essa nossa aproximação ao Pai possível, né, graças ao Senhor Jesus. Então, essa palavra aí, né, essa questão do ressuscitou, né, foi o Pai quem fez isso. O Pai ressuscitou o Senhor Jesus, assim, recebendo esse sacrifício, recebendo essa obra que ele fez, essa oferta, algumas palavras falam de um aroma suave, né, que subiu até o Pai, e ele recebeu e ressuscitou o seu Filho, o Senhor Jesus Cristo. E é outro motivo para nós termos certeza e segurança da nossa salvação, né, a ressurreição do Senhor Jesus. Ok? É isso aí.
que nós entendermos esse fato da ressurreição de Cristo, da sua ressurreição, e também entendendo e considerando a satisfação de Deus, né, o nosso Pai, aceitando esse sacrifício e tendo como selo de aprovação a ressurreição de Cristo, que Cristo foi ressuscitado para a nossa justificação e foi como um símbolo, né, da aprovação de Deus para a obra que Cristo fez na cruz, a obra de expiação. Então, aqui traz, irmãos, aqui o relacionamento, né, dessas duas pessoas, o pai e o filho, e a conexão entre eles e a satisfação de um com o outro. No caso, né, do pai estar satisfeito com a obra de Cristo, e além de tê-lo ressuscitado, também o glorificou, né? Levou ao céu novamente, e agora com toda a honra, toda a glória, como cabeça glorificada, né? A cabeça do seu corpo místico, que é a igreja aqui na terra. Então, irmãos, nós descansamos e temos a nossa confiança em Deus, não com foco na gente mesmo, né? Não com foco em nós, mas com foco em Cristo, na sua obra e na aprovação que o Pai teve com essa obra. E quando nós meditamos nisso, nós nos alegramos porque, além de conhecermos o amor de Deus, porque sabemos que a obra da expiação foi para o nosso proveito, né? Foi um ato de amor de Deus sobre nós, mas nós também temos a confiança, porque sabemos que essa base de fé que nós temos, que envolve a ressurreição de Cristo, é uma base inabalável, é uma confiança inabalável, porque aquele que mandou, né, aquele que planejou, Deus, essa obra, ele planejou perfeitamente, e a pessoa, quem realizou essa obra, que foi Cristo, ele também executou perfeitamente. Não houve falha em nenhum ponto. Tudo foi perfeito. E o resultado hoje, né, é um resultado eterno, porque Cristo eternamente será glorificado. Tanto é que ele é chamado nas epístolas como o último homem, né? Inclusive tem a ver com o assunto que a gente viu sobre os 12 homens de Paulo. Deixa eu ver onde é que está a passagem que fala o último homem. Não sei se é Romanos 5, deixa eu ver se eu acho aqui. Não estou achando. Se algum irmão puder achar, eu vou olhar aqui no blog dos 12 homens, para ver se eu encontro o termo novamente. O primeiro e o segundo homem. Acho que quando fala último, irmão Michel, é o último Adão, entendeu? É verdade. É o último Adão, o termo, realmente. É 1 Coríntios 15, 47. 1 Coríntios 15, 45. Assim está também escrito, o primeiro homem... Opa, vou compartilhar aqui. O primeiro homem, Adão, foi feito em alma vivente. O último Adão, em espírito vivificante. Então, esse último Adão aqui, logicamente, representa o nosso Senhor Jesus e ele tem esse título de último Adão. Por que último? Porque não haverá outro. Não vai ser necessário jamais ter uma outra raça de homens, né? Porque teve o primeiro, Adão, o homem terreno, e agora temos o último, Adão,
que traz a figura do primeiro, né? Mas aqui tem muita diferença, porque esse último Adão, ele traz agora um espírito vivificante, ou seja, aquele que pode vivificar outros, né? E isso denota muito poder, muita glória, e essa é a posição do nosso Senhor Jesus. Ou seja, irmãos, não há falha, né? Não houve falha nessa obra e ela eternamente será lembrada. E nós, então, desfrutamos de nossa posição em Cristo, porque quando pensamos, né, na satisfação que Deus teve com a obra de Cristo, e nós entendendo também que nós estamos em Cristo, nós desfrutamos disso também e podemos viver nessa alegria desse relacionamento. Porque o Pai, né, que nos transportou para o reino do seu Filho, por meio da morte de Cristo, né, da sua ressurreição, isso é falado em 1 Colossenses, deixa eu ver aqui. Dando graças ao Pai, que nos fez idôneos para participar da herança dos santos na luz, ele nos tirou da potestade das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor, em quem temos a redenção pelo seu sangue, a saber, a remissão dos pecados. E aqui são falados, né, mais características de Cristo. E aqui no 18 é falado, e ele é a cabeça do corpo da igreja, é o princípio e o primogênito dentre os mortos, para que em tudo tenha a preeminência. Porque foi do agrado do Pai que toda a plenitude nele habitasse. E que, havendo por ele feito a paz pelo sangue da sua cruz, por meio dele, reconciliasse consigo mesmo todas as coisas, tanto as que estão na terra, como as que estão nos céus. Então, irmãos, por que, né, está sendo falado aqui a base do Evangelho? Porque no capítulo 4 é falado, né, de Abraão, né, de como ele foi como ele foi um homem de fé e como ele também expressou essa fé, não duvidando da mensagem de Deus. Mas a mensagem que Deus dá hoje aos homens traz como preeminência o ato de um homem, que é Cristo, né? Então, esse assunto da ressurreição, o foco aqui da mensagem não é de ressuscitar uma pessoa qualquer, mas é que uma pessoa foi ressuscitada e por causa dessa obra, dessa ressurreição, ele acaba sendo as primícias, né? Como é falado, Cristo, ele é as primícias do vivo entre os mortos, porque todos aqueles que estão em Cristo e que creem na mensagem do Evangelho, assim como ele foi ressuscitado, aqueles que morreram também vão ser ressuscitados, né? Aqueles que passaram pela primeira morte. Aqueles que estiverem vivos aqui, que creram no Evangelho da Graça, e quando aconteceu o arrebatamento, não vai haver ressurreição nesse sentido, né? Vai ter a transformação do seu corpo, do que era um corpo de mortalidade, né? Mortal, será revestido para o imortal. Isso tem a ver com a transformação que todos vão ter, né? Para serem a imagem, para serem semelhantes a Cristo, tanto fisicamente quanto mentalmente. Mas, irmãos, é basicamente isso, né? Essa mensagem de Deus para as pessoas hoje, que nós acreditamos por meio da fé, ela tem como foco Cristo. E como o Pai, ele glorificou a Cristo por meio dessa obra. E é nisso que nós confiamos, na obra de Cristo e na satisfação e na glória que o Pai deu ao seu Filho. E quando nos colocamos nesse relacionamento, nós temos um relacionamento de paz, porque é um relacionamento de amor e de confiança, e o melhor de tudo, de uma obra que foi consumada, né? Nós somos chamados para esse reino, né? Como diz lá em Colossenses 1, que o Pai nos transportou para esse reino, e nós desfrutamos apenas, né, desse reino, desfrutamos desse relacionamento, que é justamente o significado de vida eterna. Nós temos a vida eterna, nós temos a vida de Cristo, e é uma vida de paz, uma vida de amor, e do fato também de que foi tudo consumado.
Mais cedo, eu estava lendo no grupo dos irmãos, eu acho que foi o irmão Lucas, ele colocou o texto do Cristo Centro, e teve relação com isso, né, quando é falado sobre a unidade da igreja. E aí me lembrou também desse ponto que eu tinha lido, que eu vou colocar aqui para os irmãos. Eu vou ler só esse parágrafo mesmo, mas que fala sobre essa questão da glória, né, que o Pai deu ao Filho. Na oração do Senhor, em João 17, ele diz assim: o Senhor diz: todas as minhas coisas são tuas e as tuas coisas são minhas, e nisso sou glorificado, para que sejam um como nós somos um. Estas preciosas palavras de Jesus abrangem cada filho de Deus durante esta dispensação. Qual é, então, a glória que o Pai deu a Jesus? Ressuscitando dos mortos e pondo à sua direita nos céus, acima de todo principado e poder e potestade e domínio, e de todo nome que se nomeia, não só neste século, mas também no vindouro, e sujeitou todas as coisas a seus pés, e sobre todas as coisas o constituiu como cabeça da igreja, que é o seu corpo, a plenitude daquele que cumpre tudo em todos. A essa referência de Efésios 1:20. E tem também relação com a passagem que eu li anteriormente lá de Colossenses 1. Também é dito dessa glória de Cristo. Podemos partir para o próximo ponto? Amém. Vamos lá. O próximo é o título Vida a partir dos corpos amortecidos de Abraão e Sara, o princípio da ressurreição, que é citado nos versos 17 e 22 de Romanos 4. O irmão pode ler, irmão Ashley? 17 ao 22. Romanos 4, 17 a 22. Como está escrito: por pai de muitas nações te constituí, perante aquele no qual creu, a saber, Deus, o qual vivifica os mortos e chama as coisas que não são como se já fossem, o qual, em esperança, creu contra a esperança que seria feito pai de muitas nações, conforme o que lhe fora dito. Assim será a tua descendência. E não enfraqueceu na fé, nem atentou para o seu próprio corpo, já amortecido, pois era já de quase 100 anos, nem tampouco para o amortecimento do ventre de Sara. E não duvidou da promessa de Deus, por incredulidade, mas foi fortificado na fé, dando glória a Deus. E estando certíssimo de que o que ele tinha prometido também era poderoso para o fazer, pelo que isso lhe foi também imputado como justiça. É até aí? Isso. Para ilustrar a necessidade de crer no testemunho de Deus sobre a grande obra de Cristo, Paulo continua a usar Abraão como exemplo.
ele mostra que, assim como Abraão creu no Deus da ressurreição, o cristão também deve crer no Deus da ressurreição. Ele declara o seguinte, que perante aquele no qual Abraão creu, a saber, Deus, o qual vivifica os mortos. No caso de Abraão e Sara, não que eles estivessem fisicamente mortos, mas que sua capacidade de procriar vida estava morta neles, por causa de sua idade avançada. Mesmo assim, Deus superou esse amortecimento e deu-lhes vida fora dessa condição de morte em seus corpos, para que eles tivessem um filho, Isaque. Isso ilustra o princípio da ressurreição. Deus chamou as coisas que não são como se já fossem. Isso se refere a Abraão e Sara tendo uma inumerável posteridade, que naquele momento não existia. Abraão sabia que ele e sua esposa estavam mortos nesse sentido, mas cria em Deus de qualquer maneira. Paulo diz, o qual, em esperança, creu contra a esperança. Ele não duvidou do que Deus disse e não enfraqueceu na fé, mas creu na palavra de Deus. Ele creu no que Deus disse e nem atentou para o seu próprio corpo já amortecido, pois era já de quase 100 anos, nem tampouco para o amortecimento do ventre de Sara, e não duvidou da promessa de Deus por incredulidade, mas foi fortificado na fé, dando glória a Deus. Assim, a fé de Abraão deu glória a Deus. Isso mostra que a fé honra a Deus e que Deus honra a fé. E aqui tem duas referências. 1 Samuel 2,30, João 3,33. O Deus em quem Abraão creu é o mesmo Deus em quem devemos crer. É importante ver que Paulo não está enfatizando quanta fé nós temos, mas em quem nossa fé é colocada. Trata-se da credibilidade da pessoa em quem colocamos nossa fé. O resultado prático que adveio de Abraão, crer em Deus, é que ele estava certíssimo e convencido de que o Deus tinha prometido iria fazer. Este foi o fundamento de sua certeza. Sobre a fé honra a Deus e Deus honra a fé, a primeira referência é 1 Samuel 2,30. Portanto, diz o Senhor, Deus de Israel, na verdade tinha dito eu que a tua casa e a casa de teu pai andariam diante de mim perpetuamente. Porém, agora, diz o Senhor, longe de mim tal coisa, porque aos que me honram, honrarei, porém os que me desprezam serão envilecidos. João 3,33. Aquele que aceitou o seu testemunho, esse confirmou que Deus é verdadeiro.
Não havendo comentários de irmãos reunidos ou dúvidas, a gente pode partir para o próximo. É porque também esse assunto da questão da fé de Abraão, a gente falou, né, por um tempo nas outras reuniões. Mas se algum irmão desejar comentar, que esteja reunido, fique à vontade. Então, eu vou continuar aqui, irmãos. O próximo tópico é a aprovação de Deus da obra consumada de Cristo, o fundamento da certeza do crente. Nos últimos 3 versículos do capítulo 4, Paulo faz uma poderosa aplicação do princípio que estabeleceram em Abraão, ao que crê hoje no Evangelho. É que, se a fé no que Deus disse deu certeza a Abraão, então a fé no que Deus disse a respeito de sua aceitação da obra consumada de Cristo na cruz, também dará ao crente certeza a respeito de sua justificação. Paulo diz: ora, não só por causa dele está escrito que ele fosse tomado em conta, mas também por nós, a quem será tomado em conta, os que cremos naquele que dos mortos ressuscitou a Jesus, nosso Senhor. Assim, devemos aprender com o que Deus registrou nas Escrituras a respeito da fé de Abraão e aplicá-lo ao nosso caso em relação ao Evangelho. Existe uma diferença. O objeto da fé de Abraão era uma promessa de algo que deveria ser cumprido no futuro, mas o objeto de nossa fé é algo que já foi cumprido. Isto é, Abraão creu que Deus daria vida aos mortos, ao seu corpo e de sua esposa, ao passo que cremos que Deus deu vida dentre os mortos e justificação ao ressuscitar Cristo, o Salvador. O princípio envolvido é o mesmo. A nossa certeza, portanto, é baseada em conhecimento e fé. Precisamos conhecer os pensamentos de Deus sobre a obra de Cristo na cruz em conexão com nossos pecados. Então, também precisamos crer no que Deus diz sobre isso, isto é, seu testemunho a respeito disso. É isso que dá ao crente a certeza de sua justificação. O fundamento da certeza de nossa alma não está em nossa aceitação da obra consumada de Cristo, embora de bom grado a aceitemos, mas na compreensão de que Deus a aceitou. O sacrifício do Senhor Jesus Cristo na cruz foi uma oferta que não foi feita para nós, mas para Deus. Ele se ofereceu a si mesmo imaculado a Deus, como diz em Hebreus 9,14. Foi o que satisfez as reivindicações da justiça divina contra o pecado. Tudo o que temos de fazer é crer que Deus está bem satisfeito com o pagamento de Cristo pelos nossos pecados. Se ele é suficiente para Deus, deve ser suficiente para nós. O senhor Coulton, acho que é assim, tinha uma ilustração que enfatiza esse ponto. Ele disse que, em se tratando de uma dívida qualquer, o credor é o único que tem o direito de escrever pago na conta. Não teria qualquer valor se o devedor o fizesse, porque ele não tem autoridade para declará-la liquidada. Se o devedor fizesse isso, não satisfaria o credor, nem daria paz ao devedor. A certeza do devedor só pode ser em consequência de saber que o credor está satisfeito. Da mesma forma, em relação à dívida de nossos pecados, a única maneira pela qual obteremos a certeza de que ela foi paga é ver que ela foi resolvida com Deus.
temos de ver que Deus está completamente satisfeito com o pagamento que Cristo fez por nós. Assim, a maneira de obtermos certeza no fundo de nossas almas é ver que toda a questão foi resolvida completamente diante de Deus. Este é o remédio de Deus para as almas que têm problemas de dívida quanto à sua salvação. Além disso, ao chamar Cristo de Senhor, Paulo inclui sua ascensão à glória, pois foi em sua ascensão que ele foi feito tanto Senhor e Cristo. O termo Jesus Cristo, nosso Senhor, é usado 10 vezes nessa epístola. Isso se refere à sua vinda ao mundo para realizar a redenção por meio de sua morte, sua ressurreição e sua ascensão à destra de Deus. Isso é significativo. Dá ao crente uma prova a mais de que seus pecados se foram. Se Cristo estava levando nossos pecados na cruz, mas agora ele foi recebido de volta ao céu, isso mostra que nossos pecados devem ter desaparecido, porque Deus nunca permitiria que o pecado entrasse em suas cortes de glória. Que notícia maravilhosa é essa para o crente? Quando vemos Cristo ressuscitado e ascendido, também nos vemos justificados. O irmão Darby disse: a justificação não foi completada na cruz, a obra pela qual somos justificados foi. Mas eu não tenho certeza disso até ver Cristo em ressurreição. Aqui tem uma nota, deixa eu ver de qual parte significa. Sobre o versículo aqui, que a forma como Darby traduz. Ora, isso não foi escrito a seu respeito, apenas de que ela foi considerada a ele, mas a nosso respeito também, aos que cremos naquele que ressuscitou dentre os mortos, Jesus, nosso Senhor. Vou prosseguindo então, hein, irmãos? Algum irmão que deseja ler? Acho que já cansaram da minha voz falando sem parar. Para mim tá tranquilo, Michel. Teve um ponto ali que me chamou a atenção do outro tópico, da questão de nós termos que ter o conhecimento da mente de Deus para que a nossa fé ela seja aplicada com entendimento. Isso é muito importante. Não somente quando o assunto for evangelho, mas de tudo o que concerne, né, os assuntos de Deus. Como, por exemplo,
a questão da igreja, de como Deus deseja que nós estejamos congregados, qual o fundamento correto, né? Entender os mistérios de Deus, tudo isso concerne a sua mente. E nós, para que a nossa fé ela seja aplicada de uma maneira correta, é necessário compreendermos da maneira correta. E isso ela é discernida na palavra de Deus, porque a mente de Deus está revelada, de tudo que Deus nos quis revelar está revelada já na sua palavra, e sabendo dividir bem a palavra de Deus, como fala lá em 2 Timóteo 2. Como é falado aqui. Procura apresentar-te a Deus, verso 15, procura apresentar-te a Deus aprovado, como obreiro que não tem de que se vergonhar, que maneja bem a palavra da verdade. Que maneja bem a palavra da verdade. Porque tudo é a palavra de Deus, mas ela precisa ser dividida no sentido de aplicarmos corretamente sobre a mente de Deus, na atual dispensação, para a igreja, do que é para Israel, né? Um dos exemplos sobre a divisão. E isso precisa ser bem fundamentado, para que a nossa fé ela esteja em total conexão com a mente de Deus. E, infelizmente, né, com a testemunha, um testemunho como um todo, ela tem se desvirtuado da mente de Deus. Então, tem muitos irmãos nossos vivendo pela fé, em um relacionamento com o Senhor Jesus, genuinamente, muitas vezes, né, na ignorância, mas, infelizmente, não desfrutam da maneira que poderiam estar desfrutando, pois não estão em consonância com a mente de Deus, estão com a fé pervertida, vamos dizer assim, né, como o apóstolo Paulo fala, que significa que é uma fé que está pervertida por causa da má doutrina. Então, a pessoa acaba achando que a mente de Deus, de um determinado assunto, é daquela forma, sendo que não é. E o apóstolo, por exemplo, quando vai falar sobre a prática de um crente, né, que creu no Evangelho da Graça, e quando vai iniciar a questão de como vai ser a vida prática dele agora, depois de crer, quando ele fala assim, permaneceremos no pecado para que a graça seja mais abundante, aí ele começa a explicar um assunto, né? E aí ele coloca algumas bases na explicação, ele coloca aqui no verso 6, sabendo isto, ou seja, o cristão ele tem que saber a mente de Deus, para que possa ter uma fé com a consonância, com proximidade à mente de Deus, no fundamento correto, saber primeiramente. E aí, ele coloca de novo aqui no verso 9, sabendo que, outro fundamento da mente de Deus, né? Aqui ele fala, sabendo isto, que o nosso velho homem foi com ele crucificado, para que o corpo do pecado seja desfeito, a fim de que não sirvamos mais o pecado. Aí ele coloca de novo no verso 9, sabendo que, havendo Cristo ressuscitado dos mortos, já não morre, a morte não mais terá domínio sobre ele. Ou seja, esses pontos aqui que o apóstolo Paulo está colocando, sabendo isto, são fatos, não são opiniões, mas é o fato e de como a mente de Deus se relaciona com esse fato. Aí, depois que ele explica os pontos que nós precisamos saber, no verso 11, ele traz a palavra considerai-vos. Ou seja, agora, você sabendo desses fatos, sabendo da mente de Deus, sabendo como Deus nos vê, então agora você considere isso, certo? Você considere agora como mortos para o pecado. Mas para que nós possamos considerar algum assunto do modo correto, a gente precisa entender do modo correto. Ou seja, eu vou viver de acordo com a mente de Deus, mas para isso eu preciso entender corretamente como é a mente de Deus sobre o assunto.
E é o meu descanso, o nosso descanso, deve ser justamente entender que a mente de Deus é isso aqui, e ponto. Aí eu já não vou me importar com a opinião das outras pessoas sobre o assunto, eu não vou me misturar com uma doutrina, e muito menos batendo boca e tendo discussões com outras pessoas para tentar convencer, ou por aí vai. Porque o nosso descanso, ela tem que ser de que, para Deus, essa aqui é a verdade. E eu vou me conformar com a verdade, porque é a mente de Deus. É a mente de Deus que deve nos interessar. E a fé, irmãos, nós nos fortalecemos na graça de Deus justamente nessa base, de nós primeiramente sabermos, para depois considerar e aplicar isso à vida prática. Aí depois, quando o apóstolo Paulo traz esses dois pontos de saber e considerar, ele então vai para o ato prático do cristão. Aí ele começa: não reine, portanto, o pecado em vosso corpo mortal, para lhe obedecerdes em suas concupiscências. E aí começa a trazer aqui mais mandamentos, né? Conselhos da vida prática. Mas se uma pessoa ela for ler esses conselhos aqui, que infelizmente que é o que acontece, né? Muitas vezes, vai olhar logo essa parte prática, mas sem saber e sem considerar da maneira correta, aí ele vai se entristecer. Aí ele vai achar um fardo obedecer tudo isso aqui. Mas a nossa alegria é saber e entender e considerar que nós temos a confiança em nosso Pai, né? E no Senhor Jesus Cristo. Opa, perdão, irmãos. E Deus, então, ele revela isso. Aí Deus revela na sua mente, lá em Romanos capítulo 4, falando de que Deus que ressuscitou a Cristo dos mortos, como aprovação da obra de Cristo, e que nós descansamos nessa obra e na aceitação que o Pai teve com isso, né? A qual é a demonstração da justiça de Deus, porque Deus, além de ressuscitar, como a gente viu no texto do irmão Bruce, né, também ascendeu a Cristo à glória. E isso nos dá muito descanso. Ou seja, a gente precisa, irmãos, entender isso e considerar isso. E quando nós entendemos isso, nós precisamos também se aprofundar nessas verdades. Jamais ocupar a nossa mente com alguma coisa que a gente já sabe que não tem a ver com a mente de Deus. Porque se eu começo a fugir disso, eu estou querendo buscar agora os meus próprios interesses, ou é porque eu não acho que isso é correto, ou pensar coisas absurdas assim, e isso é o perigo para começar a ficar ficar com filosofias ou pensamentos, né, que estejam fora dos pensamentos de Deus. Isso é muito perigoso. Inclusive, é esse o assunto que é tratado pelo apóstolo Paulo em Colossenses, para a Assembleia de Colossenses, inclusive. Por quê? Os colossenses, eles criam no Evangelho da Graça, eles tinham uma vida prática que demonstrava a fé que eles tinham, mas, infelizmente, eles estavam caindo, eles estavam seguindo uma doutrina que já estava fugindo da mente de Deus. Por quê? No capítulo 2, Paulo fala de alguns pontos. No verso 8, ele fala assim: tende cuidado para que ninguém vos faça presa sua, por meio de filosofias e vãs sutilezas. Olha o perigo aí. Filosofias, vãs sutilezas, segundo a tradição dos homens. Tradição dos homens, olha que perigo. Tradição dos homens. Segundo os rudimentos do mundo. Outro perigo. E não segundo Cristo. E aí, Paulo fala que em Cristo é porque nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade, e estáis perfeitos nele, que é a cabeça de todo principado e potestade, no qual também estáis circuncidados com a circuncisão não feita por mão no despejo do corpo da carne, a circuncisão de Cristo. Então, irmãos, isso é uma coisa que nós devemos ter cuidado, porque nós ainda temos a nossa velha natureza e, se deixarmos levar pela nossa própria vontade, nós podemos nos desraigar, né, dos pensamentos de Deus
e é muito fácil isso acontecer, então precisamos estar arraigados em Cristo, no sentido de entender a sua mente, né? E quando nós entendemos a sua mente, nós aprofundamos mais no entendimento que vem da perspectiva dele, por meio da palavra. Jamais misturar as coisas, né? Jamais impor opiniões, ou filosofias, ou tradições do mundo, porque a nossa alegria é nisso. Nós estamos vendo aqui o assunto com foco no Evangelho, mas a mente de Deus, né, sobre nós inclui o Evangelho, mas também envolve também os mistérios de Deus, que tem a ver conosco, né? Lembrar que os mistérios de Deus estavam escondidos em seu coração por muito tempo, ele agora revelou, e agora entendemos que nisso que nós fazemos parte, a igreja, era algo especial no coração de Deus, né? Um assunto que ele já tinha preparado antes da fundação do mundo, e agora ele revelou, mas para que nós possamos desfrutar disso, tanto do Evangelho quanto dos mistérios de Deus, precisamos estar arraigados em Cristo e estar em comunhão com Ele também, compartilhando de uma mesma mente. Que isso, com certeza, vai trazer em nós, em nossa vida prática, uma vida que esteja também em consonância da vontade de Deus, de como Deus quer que nós vivamos para Ele. Amém. Se vamos continuar a leitura, agora eu peço para o outro irmão ler, que eu vou beber água, hein? Ai, ai. Parou aonde, Michel? Começar a ler aí, Welton, substituição. Peraí só um minuto. Eu estava acompanhando, tá no livro. Deixa eu encontrar aí. Ah, tá. Enfatiza a substituição, essa? Ah, entendi. Só um minuto aqui. A substituição não se aplica a todos no mundo. Só se aplica aos muitos que creem. Aí tem as referências aqui que a gente pode ver depois. Como regra, sempre que as palavras muitos, nosso, nós e nos são usadas em conexão com o que Cristo realizou em sua morte, está se referindo ao lado substitutivo de sua obra. Isaías 53 menciona o trabalho substitutivo de Cristo 10 vezes. Vê versículo 5, 4 vezes, 6, 8, 10, 11, 12, 2 vezes. Enquanto o Michel abre as referências, eu vou repetir aqui porque é pequenininho. A substituição não se aplica a todos no mundo, só se aplica aos muitos que creem. Como regra, sempre que as palavras muitos, nosso, nós e nos
são usadas em conexão com o que Cristo realizou em sua morte, esta está se referindo ao lado substitutivo de sua obra. Isaías 53 menciona o trabalho substitutivo de Cristo 10 vezes. O irmão leu o primeiro parágrafo? Não, só a partir daí, essa segunda parte aí. Quer que eu volte lá no primeiro? Ah, tá. É que eu estou no livro aqui, eu me atrapalhei. Vou ler do início aí da substituição. No capítulo 4, 25. Paulo acrescenta: o qual por nossos pecados foi entregue e ressuscitou para nossa justificação. Isso enfatiza o aspecto substitutivo da obra de Cristo, que é ao lado do crente do que foi realizado na cruz. Ele tomou o nosso lugar lá sob o julgamento de Deus e respondeu por nossas ofensas como nosso grande emissário do pecado, o justo pelos injustos, para levar-nos a Deus. O capítulo 3, 25 dá ao lado de Deus da obra de Cristo na cruz, enfatiza a propiciação. O capítulo 4, 25 dá ao lado do crente da obra de Cristo na cruz, enfatiza a substituição. Estas são duas partes da expiação. A substituição não se aplica a todos no mundo, só se aplica aos muitos que creem. Como regra, sempre que as palavras muitos, nosso, nós e nos são usadas em conexão com o que Cristo realizou em sua morte, está se referindo ao lado substitutivo de sua obra. Isaías 53 menciona o trabalho substitutivo de Cristo 10 vezes. Esse assunto aí é trazido, irmãos, porque em Romanos 3 é falado também, aqui como diz o capítulo 3, 25, dá ao lado de Deus da obra de Cristo na cruz, enfatiza a propiciação. Ao qual Deus propôs para a propiciação, ou propiciatório, pela fé no seu sangue, para demonstrar a sua justiça pela remissão dos pecados dantes cometidos sob a paciência de Deus. Propiciação, irmãos, como o próprio termo já, a palavra já indica, significa o que o Senhor, ele levou, né, ao Pai, como ele entregou a resolução do problema do pecado que causou a ruína na criação, tanto nas pessoas quanto na humanidade, quanto no mundo. O Senhor, ele conseguiu, no caso, resolver esse assunto e ofereceu a Deus como resolução, no sentido de que, para Deus, o que Cristo fez o deixou totalmente satisfeito com esse assunto do pecado. Tanto é que João Batista, por exemplo, ele fala, né? Eis aqui o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Isso em um momento vai acontecer. Um dia o pecado que arruinou a criação, os animais, as florestas e até mesmo o universo como um todo. Tem até um versículo em Salmos que fala que até as estrelas
se eu consigo encontrar. Ah, não vou. Eu não lembro a forma que é exata da frase. Mas é um versículo que fala que até as estrelas do céu, elas estão contaminadas pelo pecado. Adão, ele tinha uma responsabilidade aqui nessa criação, pois ele era o cabeça da criação, né, da criação terrena. E ele falhando, o cabeça falhando, então tudo foi arruinado. Então Cristo, ele conseguiu resolver essa questão para Deus e Deus ficou satisfeito, que inclusive é o assunto que a gente está até falando, né? Como Deus glorificou a Cristo como um selo da aprovação de sua obra. Mesmo se Cristo não salvasse ninguém, por exemplo, no meio de sua obra, se ele fizesse essa obra de qualquer maneira sem salvar ninguém, Deus iria continuar satisfeito, porque a obra de Cristo foi perfeita, né? O que Cristo entregou para Deus foi uma obra totalmente consumada e perfeita. Isso tem a ver com propiciação. E também propiciação dá a entender de que Cristo ele está propiciando salvação a qualquer pessoa que crê nele, na sua obra. Então ele está, como posso dizer, oferecendo a salvação para qualquer que crê. Qualquer pecador pode ser salvo se ele crê no Evangelho da Graça, por mais erros que a pessoa tenha cometido. Porque tem até um versículo em Romanos 5, quando fala assim, porque por onde o pecado abundou, não é isso? Romanos 5, verso 20. Veio, porém, a lei para que a ofensa abundasse. Mas onde o pecado abundou, superabundou a graça. Ou seja, não importa quanta maldade uma pessoa possa ter cometido aqui na Terra, mas se ela chegar a crer no Evangelho da Graça, ela vai ser salva, porque a graça, a abundância da graça de Deus, hoje, por meio do Evangelho da Graça, é muito maior, muito, muito, muito maior, muito mais poderoso do que qualquer abundância de pecado que alguém poderia ter cometido. É muito maior essa força. Isso representa até o resultado que foi a obra de Cristo, né? Quando ela é aplicada em alguém, quando ela crê nesse Evangelho. Isso tem a ver, então, com a propiciação. O Senhor está oferecendo salvação e qualquer pessoa que crê, ela pode ser salva. Isso é propiciação. Agora, quando se fala de substituição, é no sentido de que Cristo, ele levou os pecados de uma pessoa determinada. E a gente sabe que essa pessoa determinada, no caso, é aquela pessoa que creu no Evangelho da Graça, que ouviu o Evangelho e que creu, levando para o lado da responsabilidade humana. Então, é errado falar, por exemplo, que Cristo morreu para, por exemplo, chegar para um incrédulo e falar assim, Cristo morreu por você, ele levou seus pecados, é até um termo errado de dizer. Porque aí o incrédulo pode ouvir e pensar assim, bem, se Cristo já morreu pelos meus pecados, então para que eu preciso crer? E se ele já fez a obra, não tenho nada, né? Isso pode causar uma certa confusão na mente dele nesse sentido. O melhor a se dizer, por exemplo, é dizer que Cristo, ele venceu o pecado e a morte, e hoje ele está oferecendo a salvação a qualquer que crê. Porque é isso que o Senhor está oferecendo hoje para qualquer pessoa. Mas a substituição tem a ver de que ele levou pecados não de todo mundo, mas daqueles a qual ele salvou. Por exemplo, em Isaías 53, que é um versículo, inclusive, bem conhecido, ele trata dessa perspectiva da substituição. Diz assim, 53, verso 12. Pelo que lhe darei a parte de muitos, e com os poderosos repartirá ele o despojo, porquanto derramou a sua alma na morte e foi contado com os transgressores.
mas ele levou sobre si o pecado de muitos, e pelos transgressores intercedeu. Tá vendo? Não disse que ele levou sobre si o pecado de todos, mas os de muitos. Porque muitos que vão crer, mas tem aqueles que não vão crer. E esses que não creram, Cristo não levou os pecados deles. Ou seja, acaba não sendo para todos. Mas quando se fala da propiciação, aí sim é para todos. Porque Cristo está oferecendo a salvação para qualquer pessoa que crê. Oh, meu Deus, eu não compartilhei, né, Rafa? Olha aí. Eu li esse versículo aqui, ó, Isaías 53, verso 12. De muitos, como é falado aqui, ó. Se algum irmão, alguma irmã ficou com alguma dúvida nesse ponto, tá? Outro irmão aí também pode complementar. Boa noite, irmãos. Queria falar um pouco, um breve comentário, os irmãos também podem me ajudar, no termo da propiciação, né? Que o Senhor Jesus é propiciação pelos nossos pecados. Ele vem lá da Arca da Aliança, né, do propiciatório, onde é lançado sorte, né, em 2 bodes. Acho que está lá em Levítico 16, se Michel quiser ler depois. Onde um bode ele era sacrificado e esse sangue desse bode era derramado no propiciatório, né, da Arca da Aliança. E o outro bode é o bode emissário que era lançado no deserto. Então, esse termo de propiciação, ele também é derivado do sacrifício, né, desses bodes, do bode. Do sangue de um bode era derramado no propiciatório da Arca da Aliança, né, para remissão e pecado do povo de Israel. Então, o Senhor Jesus Cristo, ele derramou o sangue dele, né, na cruz do Calvário para nos salvar. Então, esse sangue do Senhor Jesus é propiciação pelos nossos pecados. Então, esse termo de propiciação também é derivado do propiciatório da Arca da Aliança, né? Se o irmão Michel quiser ler, que é versículo Levítico aí 16, acho que a partir do 7 já fala dos bodes. O irmão leia, eu passo aqui, irmão. Também. Também tomará ambos os bodes e os porá perante o Senhor, à porta da tenda da congregação. E Arão lançará sorte sobre os 2 bodes, uma sorte pelo Senhor e outra sorte pelo bode emissário. Né? Esse é o Senhor que sacrificava, o outro é emissário. Então Arão fará chegar o bode sobre o qual cai a sorte pelo Senhor e oferecerá para expiação do pecado. Mas o bode sobre que cair sorte para ser bode emissário, apresentar-se-á vivo perante o Senhor para fazer expiação com ele, para enviá-lo ao deserto como bode emissário. Ou seja, eram 2 bodes. Um era o bode emissário, que era vivo, né? O sumo sacerdote Arão colocava as mãos sobre esse bode, confessava os pecados dele e do povo e lançava esse bode no deserto. Mas um bode, ele era sacrificado, e o sangue desse bode era levado e derramado em cima da tampa, no propiciatório, né, da Arca da Aliança. Então, esse termo de propiciação, né, que o Senhor Jesus Cristo ele foi feito propiciação pelos nossos pecados, vem também esse ensinamento daí do sacrifício que era feito dentro do templo, né, no Santo dos Santos, na Arca da Aliança. Até aqui, irmão. Não tendo mais nenhum comentário, a gente pode finalizar aqui por aqui. A gente pode finalizar por aqui, irmãos?